Hoje é com grande alegria que recebemos aqui o nosso companheiro de ideal espírita, Dorvalino Ramos, do Centro Espírita Allan Kardec de Pissarras, trabalhador daquela casa e também trabalhador do movimento espírita, que já esteve aqui na nossa casa outras vezes, que nós recebemos com bastante alegria. Ele vai falar sobre um tema bastante importante: Jesus, doutrina espírita e atualidades. Que Jesus te envolva, Dorvalino, a palavra é sua. Queridos amigos, a nossa saudação fraternal a todos e o nosso desejo de que estes minutos que aqui nós passaremos possam ser de muito bom proveito para todos nós nas duas dimensões da vida. Jesus, o Espiritismo e os dias atuais. Gostamos sempre de lembrar que as palavras do Cristo, bem como os ensinamentos da doutrina espírita, são e serão sempre atuais na nossa existência. É com essa intenção que nós desejamos reflexionar alguns instantes o que é que o Espiritismo pode nos dizer nos dias de hoje. Mas para isso nós vamos viajar um pouco no tempo para nos relembrarmos de uma passagem que está registrada no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, quando o evangelista narra que dois deles caminhavam de Jerusalém para Emaús. Emaús, uma pequena aldeia, uma pequena cidade, não muito distante de Jerusalém, segundo a tradução do Novo Testamento pelo nosso Haroldo Dutra Dias, ficava 60 estádios de distância de Jerusalém a Emaús. Traduzindo, corresponde à 8ª parte da milha romana, que significa 11,1 quilômetros de distância. Mas há, nesta passagem, um símbolo, como na maioria das passagens, há sempre uma simbologia. Esta caminhada de Jerusalém para Emaús, destes dois discípulos, retrata ainda muitas vezes a nossa caminhada terrena. Diz o evangelista que na conversa entre os dois se passava um certo medo, uma certa angústia. Fazia poucos dias da crucificação de Jesus. E então os discípulos, como era até certo ponto natural, estavam um pouco ansiosos, muito preocupados. E na sua conversa diziam eles: o que será de nós? Ele se foi. Nós que depositávamos neste homem toda a esperança de redimir Israel, que sonhávamos com pessoas menos oprimidas, mas também com menos opressores. E agora, o que faremos? E foi mais ou menos neste tom de conversa que eles se deparam, numa altura do caminho, com um peregrino. E o peregrino, ouvindo as suas lamentações, passou-se a caminhar junto deles, ao lado deles. E perguntou aos discípulos, mais ou menos desta forma: do que falais? Que conversa significa essa? E então os discípulos, voltando-se para o peregrino, disseram: ora, peregrino, só tu não sabes dos últimos acontecimentos? O que fizeram com Jesus de Nazaré? E ele fora condenado e crucificado? Só tu não sabes, peregrino? E continuaram caminhando, e o peregrino ao lado deles. Mas diz a passagem que os seus olhos estavam fechados. Há um símbolo aí. E eles não o reconheceram. E a conversa então prosseguiu: mas do que falais? Ora, nós nos referimos
a nossa grande esperança que se foi embora. Porque o reino que ele nos prometia, jamais nós encontraremos no coração e na mente de alguma outra pessoa. Mas, dizia o peregrino, mas ele não lhe falou de que era preciso levar adiante a boa nova. Ele não lhe disse que seriam bem-aventurados os aflitos. Ele não lhe prometeu que enviaria um outro Consolador e que deveriam permanecer fiéis ao seu coração e à sua doutrina. E foi neste momento, então, que os dois discípulos passaram a sentir algo que lhe parecia ser familiar. Aquela voz não era estranha, mas muito mais que isso, o seu coração começou a ficar aquecido. E foi então que já anoitecia, quando eles se preparavam para hospedar-se em algum lugar, para passar a noite, alimentar-se. E foi neste exato momento de alimentar-se, na forma como ele, o peregrino, foi-lhes partir o pão. Diz a passagem que os seus olhos se abriram. Então eles perceberam que se tratava de Jesus. E saíram, diz o evangelista, na direção novamente de Jerusalém. Jerusalém que no seu próprio nome traz o significado da paz, que eles estavam deixando para trás e caminhando rumo a um outro lugar, a uma outra cidade. Então eles retornaram a Jerusalém para reencontrar-se com os outros discípulos. E como já sabiam que havia sido anunciado por algumas mulheres que foram até o seu túmulo e não o encontraram, e disseram que ele vivia. E então os discípulos voltaram a Jerusalém. E ao reencontrar-se com os outros 11, eles disseram, ele vive. Nós estivemos com ele por alguns instantes. E então, acontece que, nos dias de hoje, como nós reconhecemos Jesus? Porque realmente ele cumpriu a sua promessa, dizendo que retornaria aos nossos corações. E retornou. Agora na forma de uma doutrina. O Paracleto, que significa caminhar ao lado, caminhar junto. Como é que nós entendemos, como é que nós sentimos Jesus na sociedade atual? Como é que nós encaramos os ensinamentos doutrinários espíritas nos dias atuais? Seria como aqueles dois discípulos que, quase à beira do desânimo, com lamentações quase intermináveis, no início de uma desesperação? Ou será que nós absorvemos os ensinamentos de esperança, de consolação, que traz do seu fundo a doutrina espírita, que nada mais é do que a continuidade do Evangelho de Jesus? Nós não podemos negar o avanço intelectual, tecnológico que nós presenciamos na sociedade atual. Ao mesmo tempo que nós não conseguimos deixar de notar, e devemos observar, porém, com um olhar otimista, que esta mesma humanidade, que já tem nas mãos tanta informação de consolo, de esperança, não raro se vê aos braços e abraços com os vícios de toda ordem. Não raro nós nos encontramos muitas vezes
em profundas lamentações e críticas, muitas vezes não bem fundamentadas, para o comportamento dos responsáveis pela governança, em especial do nosso país, mas também pelo mundo afora. Sem pararmos para analisar de que Jesus caminha conosco. O Espiritismo veio exatamente descrucificá-lo. Não mais vermos este amigo inseparável como alguém distante que ficou pregado na cruz, mas como alguém que caminha ao nosso lado. A doutrina espírita é a continuação, é a explicação, é a elucidação dos ensinamentos do Cristo. E por isso Jesus caminha conosco e ao nosso lado. Não por nós, mas junto de nós. Então esta mesma humanidade, que utiliza muito bem a tecnologia moderna para divulgar doutrinas, não só espírita, mas outras doutrinas valiosas, que apontam o caminho para Deus. A mesma humanidade que utiliza para o bem todo este aparato da modernidade é a mesma que a utiliza para o mal. Podemos dizer que oscilamos entre momentos de luzes e entre momentos de sombras. Muitas vezes a tecnologia moderna é até mesmo usada para provocar guerras. É utilizada para induzir a juventude, mas também a idade madura, a comportamentos psicológicos e espirituais muito comprometedores. Então é esta humanidade que nós vivenciamos. O que tem levado muita gente à falta de fé, ao descrédito do próprio Evangelho e, por consequência, o sofrimento e vícios cada vez mais ostensivos. No entanto, o Espiritismo é uma doutrina eminentemente otimista, porque nos coloca de forma muito natural em uma posição comportamental diferente. É inevitável, quando nós permitimos que ela penetre em nossos corações e mentes, que a mudança comportamental se efetue. Não é raro nós encontrarmos pessoas que, ao assistirem uma cena de violência, ou nas outras formas da mídia nos divulgar, sentirem-se profundamente irritado com o desejo de vingança. O que a doutrina espírita nos deixa muito claro que o agressor de hoje é alguém que está começando a adentrar o lodo ao terreno difícil, ao caminho da porta larga. Muitas vezes o agredido está saindo deste lamaçal. Porque, como vai dizer Allan Kardec, a doutrina espírita nos permite não somente penetrar a vida futura com o nosso pensamento, pela meditação, pela compreensão, consequência do estudo, mas também pelos fatos irrecusáveis apresentados pela codificação. E então já começamos levemente a perceber que não basta aniquilar o corpo físico, é preciso que aniquilemos a conduta, ou melhor, que instruamos, que ajudemos a instruir na educação integral do indivíduo, do ser imortal. Porque para nós que sabemos da imortalidade da alma, não apenas sabemos, mas sabemos como vivem aqueles que deixam o corpo. Porque crer na imortalidade da alma, a maioria, a esmagadora maioria das religiões, assim o creem. Algo sobrevive depois da morte do corpo físico. Isto é doutrina espiritualista. O Espiritismo, sendo a mais espiritualista de todas, mas é
espírita na sua organização. Porque aniquilando o corpo não significa aniquilar a vida. Então nós começamos a ter um olhar de piedade para o agressor. Porque é muito comum, todos nós sentimos piedade de quem foi agredido, orarmos por ele e nos esquecemos do agressor. O Espiritismo nos deixa muito claro, trata o Evangelho em um dos seus itens, dos inimigos desencarnados, de que o indivíduo deixando o corpo de uma forma violenta, com ódio, ao perceber que poderá continuar tendo aquele mesmo comportamento de agressividade, de ódio, se torna ainda mais fácil para as suas vítimas, porque não é percebido de forma objetiva pela grande maioria, salvo exceções por alguns médiuns mais ostensivos, e mesmo assim nem todos os momentos, o que isso prejudicaria, obviamente, a nossa vivência de forma natural na vida física. Mas, apesar de tudo que nós vemos ao longo do tempo, percebendo a dificuldade da humanidade caminhar, nós não podemos deixar de observar que o progresso acontece. É lei natural. Nós podemos muitas vezes até retardar, como diz Allan Kardec, de certa forma, algum avanço do progresso, porém, impedi-lo jamais. A época da codificação, Allan Kardec já tendo este olhar, esta preocupação com o comportamento perverso, da humanidade, ele pergunta aos espíritos no item 784 da obra básica: a perversidade do homem, às vezes, é bem grande, que nos parece que, em lugar de avançar, caminha aos recuos. E os espíritos lhe responderam: não, enganas-te. Observa o conjunto das coisas e vai perceber que o homem avança, visto que compreende melhor o que é o mal. E a cada dia, palavras nossas, embora muito lentamente, vai percebendo e corrigindo os abusos. É inegável que o progresso acontece, o que muitas vezes faz com que tenhamos esta atitude pessimista de tecermos comentário em torno deste comportamento, fazendo colocações como, por exemplo, se ouve ainda dizer que a juventude de hoje está perdida. Porque nós, em particular, ficamos um pouco entristecidos, porque isso não é verdade. Então nós devemos ter o cuidado de difundirmos ideias otimistas, pensamentos otimistas. Porque para nós que estudamos o Espiritismo, aquilo que para os outros muitas vezes parece o fim de tudo, para nós temos certeza, e não para nós, é para toda a humanidade, que é apenas um período, um acidente de percurso, é uma transformação. O mal de hoje será amanhã o bem, o bem-estar, o sossego, a calma de todos. Porque a lei de progresso, assim como todas as leis naturais, é inevitável. Jamais poderá deixar de acontecer. E os espíritos ainda disseram a Allan Kardec, na questão 793 do Livro dos Espíritos, que para se reconhecer uma civilização completa, somente pelo desenvolvimento moral. É óbvio que aí também está incluído o intelectual, obviamente, porém, para se estar completa, é pelo seu desenvolvimento moral. E eles dizem assim: acreditais estar bem avançados, porque tendes feito grandes descobertas, invenções maravilhosas. Todavia, não tereis o direito de dizer-vos verdadeiramente civilizados, enquanto não houverdes banido da vossa sociedade os vícios, praticando a verdadeira caridade cristã. Na questão de número 148,
Allan Kardec vai nos trazer essa informação, dizendo que ao Espiritismo consiste a missão, precisamente, de nos esclarecer acerca do futuro. Ainda há pouco comentamos que o Espiritismo nos possibilita entendermos por provas irrecusáveis os comportamentos da nossa sociedade. Por provas irrecusáveis quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Por que nós sofremos? Porque são resultado de experiências científicas irrecusáveis, diz Allan Kardec no livro Obras Póstumas. E então, com este entendimento, com essa compreensão que o Espiritismo nos traz, e a aplicação disso, obviamente, nas nossas vidas, desde os mínimos detalhes da nossa vivência até as coisas mais complexas, o egoísmo irá se enfraquecer. O Espírito Félenon, na questão 917 do Livro dos Espíritos, diz que o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo faculta do estado futuro e real do homem. Então, quando nós passamos a saber que não apenas da imortalidade, mas como viveremos após a morte do corpo, naturalmente, o egoísmo, o pai de todos os defeitos, começamos, às vezes até de forma inconsciente, trabalhar na nossa vivência. Ele diz mais no livro A Gênese, que destruindo o materialismo, o Espiritismo contribui para o progresso. O materialismo que se refere ao codificador não é um materialismo exterior. Não é nós adquirirmos bens materiais para usufruto, para vivermos com conforto, para vivermos no mundo aquilo que precisamos, mas o materialismo interior. A influência do materialismo em nossas vidas ainda é pouco compreendido pela maioria de nós. Porque quando falamos materialismo, logo, ou nós nos lembramos do ateísmo, dos ateus, ou nós logo nos lembramos das coisas palpáveis, dos bens, sem nos lembrarmos de que a doutrina espírita refere-se especialmente do materialismo interno, que significa o apego que nós temos pelas coisas do mundo. As coisas materiais nos fazem sofrer, nos fazem se desesperar, nos fazem deixar de lembrarmos de que o Cristo, que Jesus de Nazaré, o Cristo, caminha ao nosso lado, caminha junto de nós. Faz com que nós tenhamos tanto apego às coisas da matéria, que nós nos apegamos aos corpos físicos dos nossos entes queridos, esquecendo-nos muitas vezes que ele é um espírito imortal. É comum nós ouvirmos mesmo as pessoas espíritas, e isso não é uma crítica, porque ainda está muito vivo nas nossas mentes, que nós falamos assim, o meu filho, e ainda num tom bem forte, para que ele entenda que ele é meu, a minha esposa. Ninguém nos pertence. Eu sempre lembro, me permitam aqui contar este momento, eu sempre lembro de uma senhora que participa conosco na nossa casa, que tem um filho que se chama Gabriel. Eu também tenho um que se chama Gabriel. E vez ou outra eu ouço ela dizer para a minha esposa, que as duas conversam bastante, o meu Gabriel. Aí a outra daqui para lá, o meu Gabriel. Mas isso é natural, a gente compreende. Porém, está claro aí que nós nos apegamos muito ao corpo, muito à matéria. E nos esquecemos que ali pode estar um espírito, não estou dizendo que é, mas pode ser, muito mais velho, muito mais antigo do que nós, e que está nosso filho. Ele não é nosso filho. Nós somos irmãos. Vejam, é coisa simples, uma análise simplória, é o básico.
mas mesmo assim ainda está muito vivo dentro de nós. E então a destruição do materialismo é interno. É deixarmos de nos desesperar, de sentir inveja pelas coisas que os outros adquirem, que têm, que nós não temos. É o ter que ainda nos faz viver, pensar, analisar e não o ser. Então é esta afirmativa do Evangelho e da doutrina espírita com respeito ao materialismo que nós devemos meditar. Diz ainda o codificador que pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração. Mas enquanto isso não acontece, nós já estamos com um pé no mundo de regeneração. Eu lembro que o Leandro, há pouco tempo atrás, esteve lá em Pissarras, na nossa casa, e citou a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, quando ele diz, pela mediunidade do nosso Divaldo, que o relógio já passou da meia-noite. Já estamos no primeiro minuto, mas vejam que para o relógio correr os outros 59 minutos, ainda falta um tempo. Então ainda sofremos a influência, ainda estamos no mundo de expiações e provas, com um pé, ou com alguns minutos, no mundo de regeneração. Então, enquanto isso não acontece, ainda nós continuamos um pouco perversos. Alguns mais, outros menos, é claro. Alguns com um pouco mais de tempo, doando o seu tempo para a reflexão, para o estudo, para a análise do Evangelho, com mais cuidado, com mais carinho, tomando um pouco mais de cuidado com a distração do mundo. O mundo moderno é muito atraente, é muito convidativo, é a porta larga. Então, enquanto isso não acontece, que nós tenhamos este passo firme na direção de nos desmaterializarmos a cada dia, a cada minuto, ainda teremos aflições. Porém, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele registra ali as bem-aventuranças, quando Jesus inicia dizendo que seriam bem-aventurados os aflitos. Mas é bom que se diga que os aflitos são aqueles indivíduos, os que serão bem-aventurados, que sobretudo buscam evangelizar-se, desmaterializar-se, espiritualizar-se. Porque nós podemos encontrar muitos aflitos, mas não bem-aventurados. O Espírito Camilo, pela mediunidade de José Raul Teixeira, inicia o capítulo de uma de suas obras, me desculpe, não lembro o nome da obra agora, fazendo uma pergunta. Estais aflitos? Observa o motivo das suas aflições. Porque se o motivo das suas aflições for algo perfeitamente administrável, é claro que há diferença entre um e outro de como encaram as coisas. E é por isso que nós devemos respeitar, por uma questão de caridade, todo comportamento, toda forma de sentir e de ver as coisas. Porém, buscar a instrução para que entender o que verdadeiramente é o motivo de uma aflição real. Porque se o motivo da nossa aflição é exatamente o medo de perdermos as coisas materiais, se o motivo da nossa aflição é algo que esteja muito vinculado ao aqui e agora, embora isso faça parte da vivência, devemos observar com mais carinho, recorrer ao Evangelho, qual seria a instrução real. Quando o motivo da nossa aflição é um comportamento que vai de encontro às leis divinas e não ao encontro, que faz com que sejamos agressivos, impacientes, se é isso que nos aflige, nós seremos bem-aventurados. Porque quando nós já nos preocupamos com o nosso comportamento moral, já é um grande passo. Quando nós nos sentimos desconfortáveis, quando nós somos deseducados, como somos agressivos, ofendemos alguém, e isso nos deixa triste,
Esta é uma aflição que mais tarde seremos bem-aventurados. Mas se nós ainda nos sentimos bem, nos sentimos alegres, quando nós conseguimos dizer a última palavra, isto é anticaridade. Dirá o apóstolo Paulo, na sua carta, que caridade é nós não nos alegrarmos com a desdita ou quando alguém faz alguma coisa errada. É nos entristecermos, ou, ao contrário, nos sentirmos alegre, feliz, quando vemos alguém fazendo algo de bom, fazendo bem. Mas, às vezes, ainda temos o comportamento contrário. Acontece algo de ruim com alguém e a gente diz assim, também se comportando daquele jeito, como se isso desse uma satisfação para nós. Então, estas aflições de que Jesus se referiu, a doutrina espírita vem nos elucidar e dizer, observe o motivo da sua aflição. No capítulo 14 do Evangelho de João, nós encontramos ainda Jesus prometendo a paz, para que nós não nos esquecêssemos de que Ele estaria conosco. Ele começa dizendo assim, tenho-vos falado dessas coisas que ainda não compreendeis, enquanto permaneço junto de vós. Tenho-vos falado dessas coisas que ainda não compreendeis, enquanto eu permaneço junto de vós. Mas o Paracleto, que significa aquele que fica ao lado, aquele que anda junto, que o meu Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Para logo em seguida, ele então prometer a paz. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou, eu, porém, não vos dou como o mundo as dá. O que significa dizer que a paz com Jesus não é a ausência de dificuldades, não é a ausência de problemas, não é a ausência de dor, nem de aflição. A paz com Jesus é interior, é o reino. O reino dos céus não está aqui nem ali, disse o Cristo, está dentro de vós. Então, há uma passagem do Evangelho que retrata muito bem, nos dias atuais, esta passagem. Nós buscamos no livro Luz Acima, quando o espírito Irmão X, pela mediunidade do nosso querido Chico, escreve algo muito profundo e interessante. Ele caminhava, Jesus, entre Cafarnaum e Magdala, junto de Pedro. Quando, em uma altura do caminho, Pedro se dirige a ele e indaga: Senhor, como saberei onde vivem os nossos maiores inimigos? Eu desejo combatê-los, a fim de trabalhar com mais eficiência a divulgação da Boa Nova, anunciar o reino dos céus, dizia Pedro. E então, como Jesus permaneceu calado por alguns instantes, como que em longa meditação, o discípulo insistiu: aonde estariam os maiores inimigos? Então, Jesus respondeu a ele: Pedro, a experiência, no momento certo, tudo revela. Disse Pedro, mas a experiência demora muito. Estava impaciente. E aí então Jesus esclareceu a ele: Pedro, para os que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir, às vezes 1 hora de aprendizado basta para inesquecíveis lições. Foi então que, caminhando
às margens da estrada, onde havia algumas figueiras, Pedro percebeu um vulto. Era uma pessoa, deu para reconhecer, que estava escondido atrás dos pés de figueiras. E então, com um gesto, ele pediu que Jesus interrompesse a caminhada. E disse: pode tratar-se de algum judeu que deseja assassiná-lo? E então, com uma voz áspera, desafiou o indivíduo que ali estava atrás das figueiras, que aparecesse para o combate. Foi então que eles ouvem uma gargalhada. E ao invés de surgir um fariseu, armado como imaginou Pedro, sai de trás das figueiras, sorrindo, André, que era irmão de Pedro. Então Jesus direciona o olhar sereno a Pedro e diz: Pedro, nunca te esqueças de que o medo é um adversário terrível. Não haviam avançado muito, haviam caminhado pouco. Avistaram então um levita que recitava passagens da Torá e dirigiu-se a Jesus um tanto quanto desrespeitoso. O que o discípulo, Simão Pedro, ficou inchado de cólera, reagiu, discutiu de forma tão veemente, tão grosseira, que o levita saiu disparado. Ficou com medo, foi embora. Até então, até este momento, Jesus permanecia ainda em silêncio, observando, quando de repente ele se volta de novo para Pedro e pergunta: Pedro, qual é a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino celeste? A resposta foi clara e imediata. Diz o irmão X: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pedro, terás observado esta sublime lição neste conflito? E continuou Jesus serenamente: recorda, Pedro, que antes de tudo é indispensável nosso auxílio ao que ignora o verdadeiro bem, e não ouvides que a cólera é um perseguidor cruel. Continuaram a caminhada e mais alguns passos encontraram um judeu grego que se chamava Teofrasto. Ele sobrevivia da venda de perfumes. E então encontrou-se com os Jesus e agora Pedro e André, que seguiu junto caminhando. E passou-lhes a informar sobre um certo Zeconias. Zeconias, que era um leproso que tinha sido curado por Jesus. E então o judeu grego passou a informar-lhes de que Zeconias andava pela região, por Jerusalém em especial, acusando Jesus de falsidade, acusando Jesus com falsas alegações. E então o pescador Pedro não se conteve. Aos gritos, ele começou a maldizer Zeconias, o leproso, chamá-lo de ingrato, e depois de algumas longas palavras duras e rudes, ele amaldiçoa o nome de Zeconias, dizendo que era um ingrato. Foi enquanto Jesus então interrompeu Pedro e indagou-lhe: Pedro, quantas vezes deverás perdoar o teu irmão? Ah, Senhor, até 70 vezes, 7 vezes. Então, Jesus calmamente contemplou Pedro e rematou: Pedro, a dureza de coração é um terrível carrasco da alma. Não atravessaram outra grande distância, quando cruzaram com Rufo Grassus, um velho romano semi-paralítico. Era carregado por alguns escravos. E ao avistar Jesus e os discípulos, ele começou a fazer alguns gestos de ironia, sarcásticos. Foi quando então Simão se dirigiu a Jesus e disse: Senhor, por que não curar o paralítico?
para, em outras palavras, que ele possa calar a boca. E então Jesus respondeu a Pedro: por que instituirmos a violência, Pedro? Se nem o próprio Pai nunca impôs nada a ninguém. Não te esqueças, Pedro, que a vaidade é um verdugo sutil. Daí a alguns minutos, caminhando novamente, eles chegam à hospedaria. Uma modesta hospedaria, cujo proprietário era simpatizante da Boa Nova. À mesa, junto com o proprietário, estava um senhor de nome Zadias, que havia sido liberto da Cesareia. Depois de alguns comentários, este senhor passa a apontar e a fazer críticas o comportamento do Império Romano, a falar do imperador, a apontar os erros, os equívocos, no que Pedro passou a participar da conversa de forma muito intensa, e que Jesus ouviu por alguns minutos calmamente. Foi quando estava encerrando a conversa animada, irônica e profundamente crítica, no sentido de depreciação, Jesus se dirigiu a Pedro e disse: Pedro, acaso tivesses em Roma alguma vez? Não, Senhor, nunca estive em Roma. Falavas com tanta propriedade do imperador que eu julguei tratar-se de uma pessoa da sua intimidade. Pedro, estejamos convictos de que a maledicência é um algoz terrível. Então Jesus contemplou a paisagem exterior por alguns instantes, como era seu hábito, olhar para o firmamento. Diz Emmanuel no livro Há 2000 anos, naquele momento do encontro dos dois, que ele fitava o firmamento como se estivesse falando para toda a humanidade, e estava. Não falava somente pensando e objetivando instruir aquela pessoa que ele estava, ou aquele pequeno grupo. Sabia melhor do que ninguém, governador planetário, de que os seus ensinamentos atravessariam o tempo e o espaço, e chegariam até hoje atualíssimos. Foi então que Jesus, após contemplar o firmamento, se dirige a Pedro e diz: Pedro, há precisamente 1 hora atrás, desejavas tu situar onde estão os nossos maiores inimigos. De lá até aqui, nós nos deparamos com 5 deles: o medo, a cólera, a dureza de coração, a vaidade e a maledicência. Compreendeste, Pedro, que os nossos maiores inimigos residem dentro de nós. Eis a proposta do Espiritismo: deixarmos o homem velho e assumirmos a postura do homem novo, mais instruído, e que tem o Paracleto, e que tem Jesus caminhando junto de nós, ao nosso lado. Com esse pensamento, este sentimento otimista, o pensamento surge após o sentimento. Diz Emmanuel no seu livro Pensamento e Vida: nós pensamos o que sentimos e falamos o que pensamos. Então, cuidemos de educar os sentimentos dessa forma otimista, na certeza de que a dor de hoje será a alegria de amanhã, de que o maior desafio e a única fatalidade que existe é a vitória sobre nós mesmos. Um dia seremos espíritos que não mais sentiremos inveja, que não mais sentiremos rancor nem raiva, e saberemos amar incondicionalmente. Mas não nos esquecemos, nada está do lado de fora. Não busquemos a paz que Jesus prometeu nas coisas exteriores. A paz que vos dou, a paz que vos deixo, não é a mesma que o mundo as dá. A minha paz vos dou. Mas a paz com o Cristo não é a ausência de dificuldades. A paz com Cristo é estar sereno no momento difícil. É estar sereno no momento de dar o testemunho.
Quando Jesus foi levado à presença de Pilatos, quem ficou nervoso, sem saber direito o que decidir, pediu ajuda ao povo, lavou as mãos, tamanho era o seu nervosismo. Foi Pilatos, não foi Jesus. Jesus permaneceu sereno, deu as respostas concisas, objetivas, sem nenhum momento entrar em desequilíbrio. Quando nós tivemos a oportunidade de passar por Uberaba, vivenciamos uma cena mais ou menos parecida e me lembrei exatamente deste momento. Quando pude, a alguns metros, observar Chico Xavier já doente, sentado em um sofá, na sua casinha simples. E exatamente no momento em que fui chamado para adentrar a casa, pedi para voltar, para ceder lugar a uma mãe de uma menina de mais ou menos 12 anos que chorava desesperadamente, porque seu filho de 15 anos havia desencarnado fazia um mês, e ela estava hospedada em um hotel, ali em Uberaba, aguardando a oportunidade. Algumas dessas pessoas chutaram o portão do muro que dava acesso à casa do Chico, era um portão de lata, dava um barulho terrível, e eu observei alguns metros, e ele permaneceu sereno e sorrindo, falava com seu filho Eurípides, para que chamasse fulano, cicrano, e chamou a menina de 12 anos, cuja mãe chorava desesperadamente, e ele sorrindo e sereno. Se a casa caísse em cima dele, a postura era a mesma. Então este era um indivíduo que entendeu que a paz com Jesus é interior. Não se busca nas coisas do mundo, nas coisas exteriores, porque a felicidade nós buscamos, diz Allan Kardec, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que parece que da mesma forma que nós buscamos, ela nos escapa. E continua ele dizendo exatamente, porque busquemos nas coisas perecíveis, as coisas que ficarão aqui. Então são apenas para usufruirmos, vivermos no mundo, sem ser do mundo, exatamente porque nós não somos daqui. Quero agradecer aos senhores, às senhoras, pela paciência e pela caridade de nos ouvir, ao convite da Casa de Jesus, afinal de contas, não é todo dia que a gente pode ir na Casa de Jesus. Estou muito feliz e muito agradecido, e muita paz a todos. Muito obrigado.